Adriano Martins, sociólogo e ecologista, nesse 10 de outubro de 2012, a celebração, seminário sobre os 20 anos da peregrinação das nascentes da Foz do Rio São Francisco, aqui na Faculdade de Direito da UFMG em Belo Horizonte. Gravando aqui, Frei Gilvander. O fez nossa travessia no Lago de Sobradinho, tem um bocado de pessoas, a professora Nancy Mangabeira também, andou um trecho, o Fernando andou outro, o Altair, o Renato, a Luísa, o Eugepaz lá no Diocese de Juazeiro, tem muita gente que caminhou trechos com a gente, né? Pessoas que dentro da área da sua diocese ou da sua paróquia acompanhou as comunidades todas. A gente estava lembrando aqui do padre Adriano, que morava lá em Jatobá, agora é bispo lá em Araguaia, foi bispo de Floresta. Melhora o som um pouquinho para mim. Então essa caminhada foi de muitas pessoas, muitas pessoas. E ela partiu de um desejo de reconhecimento da importância do Rio São Francisco para uma quantidade imensa de gente, de bicho, de planta. E essa foto ela é muito emblemática do que foi a saída da nascente. Era o ano da Eco 92, né, e a gente não quis, a gente até proibiu alguns amigos de fazerem divulgação de mídia. A gente disse, olha, isso não é um acontecimento midiático, a gente não quer jornal aqui, a gente não quer televisão, a gente quer dialogar com a população ribeirinha. E a gente não quer que a peregrinação apareça transformada pela mídia quando ela ainda não é, ela está apenas começando. Então, a primeira notícia em jornal saiu em novembro, a gente começou no início de outubro, saiu quando a gente estava lá em Três Marias. Foi a primeira TV entrevistou, a primeira notícia de jornal. Mas a gente já estava conectado há quase 2 anos com movimentos populares, colônias de pescadores, pastorais populares, grupos ecológicos, grupos culturais, paróquias de toda a bacia do São Francisco. Eles estavam sabendo que a peregrinação ia acontecer e era deles. Tanto que quando a gente chegava nos lugares, a programação já estava feita, né? Nós éramos os visitantes que ia na escola, que participava da celebração, da caminhada, que fazia a palestra. Mas o trabalho todo foi feito por essa rede imensa de batalhadores das comunidades. E era um grupo pequeno, assim. Isso foi na véspera, isso foi dia 3 de outubro. A gente saiu caminhando lá de São Roque de Minas, foi até a nascente, teve uma celebração lá, e dormimos aí essa noite, a noite do dia 3 para o dia 4, com frio, né? Dormimos aí e nos preparamos então para uma caminhada de dia inteiro. A gente saiu às 4 da manhã e chegou às 9 da noite lá embaixo. A gente foi acompanhando o Riachinho no meio das Macegas, lá no alto da Serra da Canastra, e depois desceu ao lado da Cascadenta. Isso é interessante, a gente levou um vidrinho de água lá de Nazaré, do lugar onde morávamos, no Eremitério Franciscano, que é uma das tantas nascentes que alimentam o Rio São Francisco, né? E levamos um golinho d'água lá do lugar onde morávamos, onde foi gestada essa iniciativa. Irmã Conceição, religiosa franciscana, Orlando agricultor, bastante jovem nessa época, e eu, Frei Luiz. Depois de amanhã estaremos lá, né? Eu sou nascente, com fé em Deus. Então, esses somos nós, isso já é um pouquinho mais adiante, isso é lá perto de Carinhanha, essa foto. Está mais adiante. Conceição foi a única que não emagreceu, não engordou, nem gripe teve, né? O resto, cada um teve sua zigue-zague aí no meio do caminho. Eu fui o pior, mas enfim. Mas Irmã Conceição, como saiu, chegou. E Irmã Conceição, ela fez um relato diário. A gente tem um diário, uma crônica, são mais de 400 páginas
Isso é hábito de freira e freira franciscana. Ela descreveu tudo o que aconteceu, né, ao longo da peregrinação. Essa imagem, ela foi um presente do Bené Fonteles, que é um amigo artista plástico, músico, ativista ecológico. Ela é de um artista de Sergipe, chamado Zeus, né? E com muito carinho fez a imagem especialmente para a caminhada. A Rubem estava lembrando, quando chegou na Foz, ele tinha 2 passarinhos, não tinha nem bico de passarinho, nem asa, nem rabo, nem nada, porque ele foi, imagina, 365 dias, e precisou fazer outro, né? E aí o Bené ele chegou lá preto, com marca de mão, com gordura e tal, e o Bené acabou limpando, né? A gente achava que ficava melhor com as marcas, percorreu a bacia do rio todo. Mas enfim, é essa imagem aqui que nos foi doada. E hoje está no Santuário de Bom Jesus da Lapa. Então isso foi algo muito comum. Mais ou menos 1.000 quilômetros, dos 3.000 quilômetros da caminhada, a gente fez andando, né? De uma comunidade a outra. A gente não levou dinheiro, não aceitava dinheiro durante a caminhada. A gente aceitava a acolhida, a alimentação e o transporte de um lugar para outro, quando muito que o pessoal colocasse no correio, né? Algum material que a gente tinha e ia lá para Barra. Mas esse foi durante 365 dias do nosso pão de cada dia. Teve um único dia que nós não tivemos atividade, que foi lá em Floresta. Tinha tido aquelas coisas, mortes absurdas e tal, de família. Foi o único dia que a gente não teve uma celebração só à noite, que não teve atividade. Mas todos os outros dias, isso acontecia muito. Assim, aqui a gente estava indo de barco, o pessoal estava na beira já esperando. Quando o pessoal via o barquinho apontar, soltava o foguete, o restante da turma chegava junto. Isso eu acho que é Carinhanha também. E se comunicavam por telefone ou iam na frente? Como é que era? Então, veja só, Giovanni, a gente fez algo que foi fundamental para o sucesso da peregrinação. 2 anos antes, a gente visitou os bispos, salvo engano, naquela época eram 16 dioceses que tinham paróquias ribeirinhas ao São Francisco. Então a gente visitou os bispos, conversou com eles, a gente escreveu para as paróquias e para uma lista de mais ou menos 300 organizações populares, sindicatos pastorais, grupos culturais, que estavam articulados na Associação para Barcandá, que é um pouco a pré-história da articulação popular do São Francisco. Então, o pessoal já sabia, e dentro de uma diocese, o pessoal organizava, vai ficar 3 dias aqui, na paróquia vai nessa e nessa comunidade. Então, a gente liga para vocês quando eles chegarem e a gente vai, né? Assim, eventualmente, teve uma paróquia que a gente não foi recebido, foi Pão de Açúcar. O padre era grileiro de terra, não gostou da nossa conversa e disse que não... Mas aí o pessoal de lá subiu em caminhão e foi ver a gente no município vizinho. Foi esse o único lugar que a gente não visitou, né? E no mais funcionou. Assim, o pessoal sabia, estava esperando, enfim, alguns lugares mais articulados, alguns um pouco mais frágeis, mas aí foi a chegada. Aí acho que é Juazeiro Petrolina, não é? Isso. E assim, e à medida que a gente foi descendo o rio, o caldo foi engrossando. Então, cada vez mais pessoas, cada vez impacto maior. Em Petrolina, Juazeiro, a gente estava na TV todo dia, né? Era entrevista de manhã, era matéria no Jornal do Meio-Dia, matéria no Jornal da Noite, foi muito intenso. Bom, essa é uma quadrinha adaptada que é do Guimarães Rosa,
que estava num cartaz no encontro da barca, que o Frei Luiz foi lá em Montes Claros, e isso foi inspiração para compor a canção que foi o nosso hino, que a gente cantou, A Nascente e a Foz, e que resume um pouco. Meu rio de São Francisco, nessa grande turbação, vim te dar um gole d'água e pedir proteção. Reconhecer a sacralidade do rio, a sacralidade da vida e fazer a nossa parte. Não sei como o Guimarães Rosa, em 50 e poucos, teve essa sacada, da onde ele tirou isso, se ele ouviu isso em algum lugar, mas é levemente adaptado, mas isso é dele, né? Bom, isso é uma das muitas comunidades do interior da Bahia, e era isso, às vezes eram conversas embaixo de uma árvore, celebrações, uma participação muito intensa da população ribeirinha, e a peregrinação teve essa característica de ser profundamente ecológica e profundamente religiosa. Ela tinha um sentido para nós todos, muito, era uma peregrinação também de cada um de nós, que mudou a nossa vida. Então não era só uma estratégia de atrair mais pessoas para a luta, não, era algo da nossa vida. E isso tocou muito o pessoal. Bom, isso, gente, isso se repetiu tanto, em palestra em quadra de escola, sem microfone, e funcionava. Isso, para mim, até hoje é um mistério. Às vezes a gente falava para 300 estudantes em local aberto e funcionava, né? Era isso aí. E a gente chegava à noite com pique, com energia. No outro dia, 5 da manhã, já tinha uma missa nossa. Todos os dias a gente se encontrava de manhã cedo, era hora de partilhar impressões e enfrentar o dia. Isso aí é ecologia para pré-escola, né? Então, quem tinha reunião com Câmara de Vereadores, mas tinha também conversa com os meninos pequenos, e de fato marcou só não a nossa vida, mas a vida de muita gente, essa passagem. Eu recebo de vez em quando uns retornos meio impressionantes, de gente que era criança naquela época, lembra até hoje de tudo o que aconteceu e escolhi a minha profissão por causa daquela conversa e não sei o que, fui para a engenharia ambiental, eu hoje sou biólogo, eu não sei o que, porque naquela época participei, né, na peregrinação. Isso também foi algo muito comum. Tem alguns tipos de atividade que meio que se repetiram, né? A gente não criou modelo nem padrão, o pessoal que criou, assim, em cada lugar escolheu o que fazer, mas mutirões de limpeza do rio, plantios de árvore, concursos de poesia, de textos sobre o Rio São Francisco, celebrações ao ar livre, caminhadas, bênção na beira do rio. Isso foi algo muito comum. Esse foi um mutirão muito grande na cidade de Juazeiro. Isso ainda foi aqui em Minas. A natureza nunca quebra as suas próprias leis. E essa faixa foi levada de novo lá para o final, na Foz, lá em Penedo. Também teve um movimento muito bonito de quando chegou no final, pessoas de vários pontos da bacia se encontraram para o final da peregrinação. Houve algo também bastante interessante, né? Mesmo sendo Frei Luiz um padre católico, irmã Conceição uma religiosa católica, houve uma participação intensa de outras igrejas ao longo da peregrinação. Assim, a luta pelo rio era um fator agregador de ação ecumênica nos locais. Bom, chegamos
Em termos numéricos, assim, na Foz, a celebração de Penedo foi a maior, né? Foi no dia 3 de outubro, que reuniu pessoas de todos os lugares, onde a gente leu a carta final da peregrinação, que eu revi vindo para cá. Ela é um retrato daquele momento, e é interessante que aquilo que a gente pontuou lá vale até hoje, né? Eu acho que algumas coisas pioraram e bastante de lá para cá. Problemas novos surgiram, mas como o diagnóstico da situação da bacia é muito válido. Então, aí já é o Pontal do Peba. A gente saiu no dia 4, cedinho de barco, né, e foi para o local exato onde rio e mar viram uma coisa só, né? Foi uma celebração muito tocante. Tem uma filmagem de muito boa qualidade dessa celebração. A gente passou do VHS para DVD, eu revi semana passada. Fiquei muito emocionado, porque eu não lembrava. Acho que a alegria de ter chegado ao final foi tão grande que eu não registrei. O que aconteceu na nascente eu lembro de tudo. Tudo. Lembro do que a gente conversou, do que o Luiz falou, tal, do frio que a gente sentiu à noite, a hora que acordou, Orlando que esqueceu a granola que a gente tinha para comer todo, então foi jejum forçado o dia inteiro, até 9 da noite e tal. Eu lembro de tudo. Da Foz eu não lembrava de nada. Desse dia 13 eu não lembrava da celebração, o que aconteceu, o que eu falei, o que todos falaram. Foi muito emocionante ver o que rolou aí. Bom, aí, salvo engano, estamos em Sobradinho, é isso? Aqui é Cabrobol, tá. Aí a gente... Bom, isso tá mais forte na memória de nós todos, né? É isso, a condição de peregrino é a nossa condição sobre a face da terra, né? Esse apego ao poder, apego à grana, é uma perversão da nossa condição essencial, que é de peregrino. Ele está por uma passagem bem rápida por aqui, né? E eu acho que esse desapego ele nos ajuda muito a construir condições de sustentabilidade, a pensar uma civilização generosa com todos os seres e com as gerações futuras. E aprendemos muito nessa peregrinação, que pessoas determinadas, conectadas com as lutas concretas, com a força do alto, podem fazer coisas grandiosas, né? É uma honra ter participado. Eu tinha 24 anos na época, né, quando começamos. Um presente da vida ter me colocado nesse lugar, naquele momento. Sou muito grato, né? A todas as pessoas que, não estando lá com a gente, deram suporte à caminhada. E foram muitas, ajudando a divulgar, Uba e Beth mandando remédio pelo correio e tal, né? Muita gente que participou, assim, de coração, da caminhada toda, né? Então, que bom estar aqui com vocês, que bom estar vivo 20 anos depois, para poder voltar à nascente. E voltar à nascente é voltar à fonte, e é isso que a gente precisa fazer sempre. Esse é Adriano Martins, sociólogo e ecologista, gravando aqui o Frei Gilvander. Aqui tem gente desde Alagoas, Pernambuco, Bahia, de toda a extensão da Bahia, e Minas Gerais, não é? Esse é o pessoal que vive a realidade de São Francisco, vive no São Francisco, vive em São Francisco, né? E precisam desse eu vivo. E agora a gente convida então a cacique Lucélia Pancará para ficar aqui na mesa com a gente. E também o seu Carlos, que é quilombola da região da Lapa. Uma boa noite para todos, para todas.
o Adriano disse na sua fala que todos os dias nós iniciávamos as nossas atividades com a oração. E a primeira oração que fazíamos era invocando o Espírito Santo. Eu convido vocês para nós invocarmos o nome do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. Eu vou fazer um esforço muito grande de ser breve, porque a gente tem tanta coisa assim para partilhar com vocês que vai ser assim um sacrifício muito grande ter que cortar muitas coisas importantes que a gente gostaria de falar. Mas, em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento. Agradecer a CPT da Bahia, a CPT de Minas Gerais, que teve assim, esta boa vontade de organizar esse evento. No primeiro momento, nós pensávamos de uma visita muito despojada lá na Serra da Canastra, apenas para agradecer a Deus os 20 anos de luta em prol do Rio São Francisco e do povo ribeirinho, mas a CPT da Bahia e a CPT de Minas se uniram e organizaram algo maior, envolvendo o pessoal do Rio, os grupos, enfim. E é por isso, graças a eles, que nós estamos aqui em Belo Horizonte. Então, muito obrigado a vocês. Agradecer ao Frei Gilvander, que nos acolheu em sua casa e nos preparou toda essa mobilização bonita que nós estamos vivendo hoje aqui em Belo Horizonte. Mas, vejam, nós iniciamos propriamente a peregrinação 2 anos antes dela começar propriamente dito, né? Foi quando lá em Nazaré, na companhia de Adriano, irmã Conceição, e naquele momento também do Bené Fonteles, nós conversávamos sobre a realidade do Rio São Francisco e do povo ribeirinho e a necessidade de se fazer alguma coisa de concreto para reverter a história triste da degradação imposta ao Rio. E nós conversávamos que se o Rio morresse, o povo morreria junto com o seu Rio. Que a condição de vida do povo era a vida do Rio. Então, nosso amor ao povo e nosso amor ao Rio deveria ser uma e mesma coisa. Que não dava para amar o povo, servir o povo, sem amar o Rio, servir o Rio. Porque Rio e povo é uma e mesma coisa. Foi a partir dessas reflexões que nós, então, pensamos numa ação concreta de entabular um diálogo com a comunidade ribeirinha do São Francisco, para conversar sobre todos esses assuntos que nós achávamos que era importante. E nós acreditávamos, como acreditamos até hoje, que as mudanças nascem da base. Nenhuma mudança vem em cima, imposta. As grandes mudanças vêm a partir da base mobilizada, consciente e que se dispõe a lutar. Então, a nossa proposta inicial foi entabular esse diálogo com o povo ribeirinho do São Francisco. Mas o Rio São Francisco é muito grande. Como fazer? E devagarinho foi ganhando forma o modo como esse diálogo deveria acontecer com o povo ribeirinho. E foi surgindo então a ideia da caminhada pelo Rio São Francisco, da nascente à foz. Mas, meu Deus, como enfrentar uma proposta dessa? Bom, eu falei, eu sou frade franciscano, religioso, uma conceição religiosa,
o Adriano morava lá conosco, também muito próximo das nossas intuições religiosas. Então, quem sabe se nós partirmos para a peregrinação a partir da igreja. A partir da igreja. E essa foi uma primeira luz, o contato com os bispos. Os 16 bispos do Vale do Rio São Francisco. Do Vale não, da calha principal do Rio São Francisco. E começamos por aí. Fomos até eles, todos eles, e propusemos a eles as nossas ideias. E a maioria deles, assim, nos acolheram, alguns um tanto incrédulos, mas nenhum deles deixou de nos dar o apoio que precisávamos. E se prontificaram de nos ajudar nessa iniciativa. Então foi um primeiro passo. Depois, através dos bispos, todos os padres dos 100 municípios que fazem parte da calha principal do Rio São Francisco. E, como ele disse muito bem, os movimentos sociais atuantes ao longo da calha principal do Rio São Francisco e outros mais que poderiam ser nossos parceiros. E a gente foi percebendo que as respostas que vinham eram muito animadoras e que o pessoal de cara abraçava essa ideia e que se dispunham a nos acolher e a nos ajudar. Isso foi nos motivando cada vez mais e percebemos realmente que isso era uma inspiração de Deus e que as portas estavam se abrindo de todos os lados e que nós realmente devíamos enfrentar esse desafio. Preparamos, pedimos ajuda para esta primeira viagem de contato com os bispos e para a impressão daquele folheto, não sei se vocês se lembram, aquele folhetinho que tinha a oração que nós rezávamos em todas as comunidades. São Francisco, salve o Rio São São Francisco. Francisco, salve o Rio São Francisco. Depois até, se for oportuno, no final nós podemos até rezar, eu tenho aí. E o canto, meu Rio de São Francisco. Então imprimimos esse folheto. E antes de iniciarmos a peregrinação, nós enviamos esses folhetos para todas as 100 paróquias que fazem parte da calha principal do Rio São Francisco. Então, todas as paróquias receberam com antecedência, antes de iniciarmos a peregrinação, todos esses folhetos. E na carta que acompanhava, nós dizíamos qual era o espírito da peregrinação e como nós queríamos que as coisas acontecessem, que as iniciativas deviam participar das comunidades, que eram as comunidades que deviam propor atividades para os peregrinos. Não éramos nós que chegávamos e impunhamos uma ação concreta, não. Nós chegávamos e procurávamos qual foi a programação que vocês fizeram para nós. E nós obedecíamos a programação que as comunidades faziam para nós. E como as comunidades queriam se aproveitar o máximo possível dos peregrinos, vocês podem imaginar, cada lugar Todo dia. era todo dia o máximo que se podia 8 fazer. palestras, a média. Bom, daí então, alguns pontos assim interessantes também, nós discutimos muito que tipo de linguagem nós vamos utilizar. A linguagem do ambientalista, essa não é acessível ao povo. A linguagem do técnico, sobre problemas técnicos que estão gerando a morte do Rio São Francisco, o povo também não vai entender esse tipo de linguagem. Qual é a linguagem que o povo entende? O povo é profundamente religioso.
E a linguagem que o povo entende e participa é a linguagem religiosa. É essa linguagem que nós vamos entabular no nosso diálogo. E para entabular esse diálogo, então surgiu a ideia de termos conosco o São Francisco Peregrino, que é o padroeiro do Rio, e que nós, peregrinos, estávamos levando São Francisco para percorrer todo o Rio São Francisco, para que ele pudesse ver como é que o rio estava e dizer ao povo ribeirinho o que ele queria que o povo fizesse para que o seu rio não morresse. Esse tipo de linguagem o povo tinha. O São Francisco que chega para visitar o seu povo, conhecer o rio e saber o que é que estão fazendo, que está matando o meu rio, e o que é que eu espero que vocês façam para que o rio possa ter vida e eu possa continuar abençoando o meu povo e o meu mundo. Essa linguagem o povo entendia, abraçava. E nós acreditamos que nisso estava, este foi o segredo do êxito da peregrinação. Que nós usávamos uma linguagem que de imediato entabulava o diálogo. Essa linguagem o povo entendia e abraçava. Pois bem, outro ponto também muito interessante é que nós vimos que nós sabíamos que a maioria dos moradores ao longo do Rio São Francisco eram famílias muito pobres, muito humildes, e que de repente chega 4 pessoas lá e eles poderiam ter dificuldades em nos hospedarem, nos alimentarem. Nós não queríamos ser um peso para as comunidades, nós queríamos estar ali como irmãos para ajudar a comunidade, não ser um peso para a comunidade. Então nós optamos que naquele ano nós não comeríamos carne, porque a carne, ao longo do Rio São Francisco, é comida de luxo. O povo beiradeiro do São Francisco come peixe. Dificilmente, ou nos dias de grande festa, come carne. Então nós achamos por bem que não devíamos comer carne, para não ser peso para a comunidade beiradeira. Comíamos peixe e passamos o ano inteirinho sem colocar nem sequer um pedacinho de carne na boca. Bebida alcoólica de forma nenhuma. E não levávamos dinheiro e não recebíamos dinheiro. Então essas posturas de comunhão com a realidade do povo beiradeiro gerou assim uma confiança muito grande do povo em relação a nós. Então eles não nos viam como alguém que chegava, um grupo que chegava, não, mas irmãos, companheiros e amigos totalmente despojados que vinham com a imagem de São Francisco para nos fazer uma visita e conversar conosco. Então era muito familiar, era muito assim próximo, e isso também ajudou demais para o êxito da peregrinação, que era uma coisa de igual para igual, não de cima para baixo, mas na horizontal, de igual para igual. E nós sentíamos que realmente o povo nos acolhia como irmãos, como amigos, e não sabia o que fazer para nos receber com toda a sua simplicidade. Eu me lembro que numa comunidade muito pobrezinha, então eles nos dividiam, um ia numa casa, outro ia na outra, outro ia na outra, outro ia na outra, e eu fui mandado, eu fiquei na casa de uma viúva que tinha 8 filhos, e todos pequenininhos. O mais velho tinha 10 aninhos, todos os demais pequenininhos, e tinha alguns, o menorzinho não tinha um ano, e ela tinha uma única cama na casa, uma cama de casal, que ela dormia com os filhos tudo lá, não sei como é que conseguia dormir, mas dormia com os filhos todos lá. Daí então eu fui dormir naquela casa, e ela deu a cama de casal para ele dormir sozinho naquela cama, e ela com os filhos todinhos debaixo do fogão na cozinha.
Falei, não, mas isso não pode ser, eu vou me sentir mal, a senhora vai com seus filhos todos, né? Então coloca pelo menos os pequenos aqui, pequenininho, para dormir aqui junto comigo. E no fim, ela aceitou. Então eu dormi com uma meia dúzia na cama. Amanheci todo mijado. Mais feliz da vida, né? Daí amanheceu o dia, daí fomos lá no Rio, tomamos um banho, estava tudo maravilhoso. Então era assim, sabe? Uma vida assim, uma caminhada muito próxima do povo, muito assim, amiga, fraterna, companheira, solitária. E o povo fazia questão de nos acolher, de nos receber, de abrir seu coração, de contar os seus sofrimentos, as suas lutas. E com isso também, como nós nos abríamos para acolher tudo aquilo que eles nos diziam, eles também se abriam para acolher aquilo que nós dizíamos para eles. Então foi uma sintonia assim, muito grande que aconteceu ao longo desse ano todo. E devagarinho, esse despojamento todo, essa simplicidade toda na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se apresentar, de não querer saber nada de conforto, na simplicidade da alimentação e estarmos abertos para aceitarmos aquilo que a comunidade podia oferecer. Então, devagarinho, as comunidades para a frente já sabiam as notícias e se preparavam para nos receber com a maior alegria, com a maior satisfação, não é? Então, foi muito bonito. Tivemos grandes dificuldades também, passamos por imensas dificuldades, principalmente lá no polígono da Macônia. Quando chegamos lá naquela região de Pernambuco, não é? Então o Dom Paulo, o bispo de Petrolina, nos recebeu com a maior hospitalidade. Seu confrade foi quem te ordenou, né, Pedro? Foi, Paulo Cardoso. Isso, Dom Paulo Cardoso. Então ele disse, olha, eu peço a vocês, não fale sobre o problema da droga. Não toque nesse assunto, porque isso aqui é um estopim aqui na região. Eu falei, Dom Paulo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Um dos pontos fundamentais da nossa proposta de peregrinos é colocar o dedo nas feridas. Colocar o dedo nas feridas. A nossa proposta não é cosmética. É enfiar o dedo aonde a ferida está e dói. E se não for para falar dos problemas que o povo sofre, sente, então a peregrinação termina por aqui. Ele falou, então eu vou com vocês. Ele foi conosco. Já está no fim? Ou 5 minutinhos. Eu vou fazer um discurso. Então ele foi conosco. E daí nós falamos, entramos no assunto, mas a gente entrou de uma maneira assim, tão bem entrada, sempre a gente invocava o Espírito Santo sempre nos iluminava, que ele adorou, ele falou, puxa vida, que beleza, pô, né? Dessa maneira vale a pena, porque vocês falam sobre o problema de tal maneira convincente, bonito, que assim vale a pena. E nos deu carta branca para continuarmos falando sobre o assunto. E ali nós corremos grandes perigos, né? Tanto é que nós sabíamos, o povo nos informava que os traficantes faziam piquetes em volta das nossas celebrações, pronto para qualquer momento, se fosse necessário, agir, fazer alguma coisa contra nós. E quando nós estávamos em Santa Maria da Boa Vista, no meio da celebração, as luzes se apagaram. Foi uma gritaria, o pessoal correndo para casa, com medo, coisas dessas aconteceram. E naquelas comunidades, eu celebrando, o Adriano aqui, o Orlando aqui, a irmã Conceição aqui, o outro ali. Né?
protegendo para que não houvesse qualquer tipo de atentado. Então passamos por momentos muito difíceis, mas nunca deixamos de refletir com a comunidade, com as comunidades, os reais